Crente que é crente é desobediente. É mentira! E crente que é crente é ateu. Você entendeu, velho? Crente que é crente é descrente. Eu não ouvi o que eu ouvi? Porque ele não acredita nessas porcarias de livros aqui. Que merda, hein? Sabia não? Eles não acreditam, Brasil. Meu Deus. E isso deixa qualquer um furioso. Porque eles dizem, Jason, isso aqui é a palavra de Deus que deve se cumprir. Mas o que diabos tu estás fazendo no hospital, cara? Por que você não fica como Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. E acabou, foi Jó que reconheceu que era o próprio Deus quem o estava testando. Mas sério? Ih, rapaz. E acabou. Se Deus mandar matar, mata. Não é assim que tá na Bíblia. Se Deus mandar ferir, fere. Se Deus mandar viver, faça viver. Se Deus manda tal coisa, faça tal coisa. Se Deus manda você levitar, se Deus manda você curar, se Deus manda você ressuscitar mortos, faça. Mas o problema do crente é ser desobediente, é ser desonesto. E quer viver de fé. Fala, meu povo! Antes de mais nada, para tudo que você está fazendo, e presta atenção nesse vídeo, porque o que eu vou te mostrar hoje é o puro suco da encenação religiosa. Mano, você já parou para olhar com calma o que esses caras fazem em cima de um púlpito? É um nível de atuação que deixaria muito ator de Hollywood no chinelo. A gente vê histórias que desafiam qualquer lógica, cobra falando, mar abrindo e gente dizendo que voa pelo poder do espírito. Mas na hora que o calo aperta, a conversa muda de figura. É sobre esse mercado da fé, sobre esses profissionais do sagrado que enriquecem vendendo terreno no céu, enquanto se protegem com blindagem aqui na terra, que nós vamos falar. Fica aí porque eu vou desmascarar essa lógica aí. No final, a gente volta para moer cada um desses argumentos na base da razão. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Além da Fé com Jason Ferrer. Bom, pessoal, estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande receber você aqui. Eu sou o Jason Ferrer, apresentador do canal Além da Fé. Sim, este canal do qual você do outro lado aí nos deu a oportunidade para nos ouvir. Então, muito obrigado pela sua presença, agradeço a você pela sua participação e, acima de tudo, por sua preferência. Mas se você gosta de fato e de verdade do nosso canal, se você gosta do nosso conteúdo, eu vou pedir a você, inscreva-se, Brasil. Curta, comente, compartilhe, seja membro do nosso canal, que isso nos ajuda bastante. Se você quiser, por favor, contribua com qualquer valor através do Pix, para que a gente possa chegar cada vez mais longe, chegar em mais corações e mais mentes. E hoje nós vamos falar sobre um tema poderosíssimo e muitíssimamente importante, por sinal. Agora veja o nosso tema: atores religiosos. A Bíblia como instrumento de trabalho. Brasil, chega pra cá. Vou perguntar para você logo na lata. Me diga uma coisa, como é que a gente descobre um farsante? Bom, através das credenciais, através das práticas, dos frutos e das obras. É assim que a gente descobre. Ora, pensa comigo. Um vidente, por exemplo, um vidente tá lá, ele quer o teu dinheiro, mas você vai perguntar para ele sobre o futuro e ele não sabe dizer nada sobre o futuro, mas é um vidente. Uma pessoa, por exemplo, que tem o dom ou o poder da cura, não pode, Brasil, está no hospital implorando, pelo amor de Deus, para que o médico possa livrá-lo daquela dor. Então, Brasil, é por aí que você percebe que esta pessoa está mentindo, que não tem dom de cura alguma. É por isso que você vê esses atores religiosos aí, que são atores religiosos falando de cura nos seus teatros, no caso, nas igrejas. Mas na vida real, eles vão para os hospitais, eles vão se submeter às cirurgias, eles pregam sobre a segurança divina, mas andam de carros blindados, têm cerca elétricas, coletes à prova de balas. É assim que você descobre o falso profeta. Eles dizem que eles confiam em Deus, mas andam armados e com escolta atrás dos carros deles. Eles pregam a prosperidade,
Mas somente eles prosperam e enriquecem. E você do outro lado aí continua pobre, lascado. São esses miseráveis da fé, esses líderes religiosos, pastores, bispos, padres, seja lá o que for que mexa com religião, eles falam de uma vida íntima e profunda com Deus, de uma experiência sobrenatural, de um poder incomum. Mas eles não conseguem demonstrar tais coisas na prática, nunca conseguem. Eles dizem que eles acreditam nos anjos, mas eles ligam para a polícia, eles ligam para o bombeiro, eles ligam para a defesa civil, eles ligam para o advogado, mas acreditam nos anjos. Esses atores, eles cantam algo que eles mesmos não vivem. Eles louvam apenas por dinheiro. Tirou o dinheiro, acabou o louvor. Será possível, Brasil, que você não vai compreender nunca, cara? Será que você não vai crescer nunca? Será que você não vai entender que isso aqui é apenas um instrumento de trabalho para esses caras? Veja, eles pregam a segurança da Bíblia, mas eles têm plano de saúde, andam de helicóptero, jatinho, tem atendimento hospitalar com os melhores médicos do mundo. Eles dizem, mas foi Deus que deu inteligência aos homens. Mas eles só vão procurar os melhores hospitais, os médicos mais bem treinados, os médicos mais recomendados que tem dentro do Brasil e do mundo. Por que eles não vão procurar manicure? Deus, se é o Senhor que dá inteligência, Senhor, pega o alicate aqui, a tesoura da manicure, e o Senhor vai fazer uma cirurgia cardíaca agora. Eles não acreditam nisso não, Brasil! É só você, cara, do outro lado, olhar para eles. Olha, veja que eles dizem que o céu é o melhor lugar para se viver. Mas eles não querem morrer, cara, para ir para esse céu, não, cara. Veja que famílias aí, famílias de cristãos estão pedindo oração aos horrores na internet. Porque não querem perder mamãe, papai, tio, seja lá nem um cachorro para Deus. Oi, gente. Pra quem não sabe, eu sou a Júlia, filha da Suzana. Eu acabei de conversar. A gente tá aqui em São Paulo, ela tá internada já há uma semana aqui em São Paulo. Ela também já vinha de algumas internações no Rio. E a gente veio aqui pra São Paulo, porque o médico dela é aqui de São Paulo. Então, pessoal, dá só uma observada aí no que ela acabou de falar. Eu sei que ela está muito, muito abalada, muito sofrida, mas ela falou que o médico dela, da mãe dela, não é Jesus Cristo, mas o médico é de São Paulo, não é Jesus. Então, quando o crente tem aquela fantasia de dizer que o médico dele é Jesus, o médico dos médicos, isso, na verdade, ele está assustando, ele está flertando com a fantasia, Brasil. Eu acabei de conversar com o médico dela. Não sei o que ela acharia do que eu tô falando com vocês, mas eu acabei de conversar com o médico dela. Ele disse que o estado dela é muito, muito grave, é gravíssimo. O câncer, ela estava com metástase na bacia, no osso da bacia. Ele já tinha se espalhado para a medula óssea desde julho. Então ela vinha com uma quimioterapia mais forte, que foi a que fez ela pelo cabelo. Mas o câncer se espalhou por vários outros órgãos, dentre eles o fígado. O fígado está muito comprometido, está muito espalhado pelo fígado. Ele disse que eles não sabem mais o que fazer, não sabem se tem alguma coisa mais para ser feita. Que o estado dela é muito grave. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho desejo. A única coisa que eu consegui pensar em fazer, que eu acho que ela gostaria que eu fizesse, é vir pedir oração para vocês. Eu sei o quanto que ela acreditava no poder da oração. Eu sei que todo mundo que tá aqui gosta muito dela e quer muito bem dela. Então eu queria, por favor, pedir pra vocês rezarem por ela. Por favor. Eu dei um jeito dela. Eu queria, por favor, pedir.
rezarem muito por ela. Eu sei que quanto mais gente rezando, melhor. Então eu queria, por favor, pedir pra vocês rezarem por ela, pelo bem dela, pra ela ficar aqui com a gente. Por favor, rezem pra ela ficar aqui, pra Deus dar um jeito dela, ela ficar aqui com a gente por mais tempo. Por favor, rezem por ela e pra ela ficar aqui com a gente. Por favor, peço pra ela ficar aqui com a gente por mais tempo. Por favor, ela precisa muito do coração de vocês. Muito, então eu peço, por favor. Oi, gente, passando aqui para convidar todos para rezarem um terço hoje comigo às 6 da tarde pela nossa Suzana Naspolini. A Suzana acredita muito na força da fé, tem muita fé em Nossa Senhora, em Deus, está precisando muito das nossas orações. Julinha está pedindo nossas orações, então vamos rezar hoje esse terço às 6 da tarde, tá? Conto com vocês pela nossa Suzana, que eu amo demais. Vamos lá. Brasil, esta aqui é a Júlia. Ela é a filha da nossa amada e querida jornalista global chamada Suzana Naspolini. Ela também é esposa de um jornalista chamado Maurício Torres, que também faleceu, infelizmente faleceu. Esta garota agora ela está sozinha, sem pai, que é este daqui, e também sem mãe, porque a mãe dela infelizmente faleceu. Então quer dizer, por mais que sejam as preces, por mais que sejam as orações, os pedidos, por mais que sejam os jejuns, os gritos, as buscas, por mais que sejam incessantes as nossas buscas, Deus nenhum nos responde. Veja, uma garota desta está pedindo com todo o coração, com lágrimas nos olhos. Eu tenho certeza que ela está pedindo de todo o coração para sensibilizar o coração do próprio Deus. Mas Deus algum nos ouve. Deus algum nos responde ou age ou faz alguma coisa em nosso favor. Infelizmente, Brasil. Tanto é que a nossa amiga, a Suzana Naspolini, faleceu, vítima deste câncer. E se você se perguntar direitinho, você vai se perguntar, bom, mas quem fez o câncer? Quem criou os vírus? Quem criou as bactérias para que elas viessem e nos matassem? Será que Deus, desde a fundação do mundo, quando Deus estava sozinho, sem anjos, sem demônios, sem céu, sem inferno, sem nada das coisas, será que Ele não sabia que tudo que Ele criasse seria realmente uma ferramenta de destruição? Será que Ele não sabia que tudo que Ele viesse a criar seria uma obra, seriam instrumentos de grandes destruições em massa? Será que Deus não sabia disso? Mas infelizmente, a nossa Júlia, filha do nosso amigo jornalista Maurício Torres, assim como a Suzana Naspolini, né, tá aí fazendo oração, pedindo a Deus, e trocentas pessoas pela internet pedindo, clamando, colocando lá na internet graças, paz, colocando vibrações, luz, orações, pessoas que dizem que vão se dedicar nas redes sociais a orar e rezar. Mas infelizmente, Brasil, o câncer venceu. São pessoas que não querem ir para o céu, mas falam do céu que não é brincadeira. Eles dizem, olha, o plano de Deus é o melhor que nós temos. Porque veja, a pessoa que está com câncer, seja sincero, apenas um minuto seja sincero. Uma pessoa que está com câncer não deveria orar a Deus? Deus, qual é a tua vontade aqui? O Senhor vai me curar? Porque se o Senhor for me curar, então o médico não me cura. Eu vou pedir ao Senhor, que conhece muito mais do que os médicos, porque afinal de contas, quem é que conhece o meu corpo melhor? Quem conhece meu DNA, do RNA? Quem conhece toda a estrutura do meu corpo muito melhor do que todos os outros? Seriam os médicos ou seria Deus? Com toda certeza é o Senhor, é o Deus que conhece todas as coisas. Então eu vou pedir ao Senhor, que o Senhor me cure. Mas se eu não for curado, pronto, então foi feita a tua vontade. Mas os crentes não. Crente que é crente é desobediente. Crente que é crente é ateu. Crente que é crente é descrente. Porque ele não acredita nessas porcarias
de livros aqui. Eles não acreditam, Brasil. E isso deixa qualquer um furioso. Porque eles dizem, Jason, isso aqui é a palavra de Deus que deve se cumprir, mas o que diabos tu estás fazendo no hospital, cara? Por que você não fica como Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. E acabou, foi Jó que reconheceu que era o próprio Deus quem o estava testando. E acabou. Se Deus mandar matar, mata. Não é assim que está na Bíblia. Se Deus mandar ferir, fere. Se Deus mandar viver, faça viver. Se Deus manda tal coisa, faça tal coisa. Se Deus manda você levitar, se Deus manda você curar, se Deus manda você ressuscitar mortos, faça. Mas o problema do crente é ser desobediente, é ser desonesto. E quer viver de fé. E vem dizer para mim que tem uma igrejinha, que dentro da igrejinha deles eles vivem por fé e não por vista. Eles vivem pelo Espírito e não pela carne, mas são desobedientes a Deus. Veja, antigamente as mulheres pediam a Deus quando suas madres estavam fechadas, estéreis. Então veja que a mãe de Samuel, a mulher chamada Ana, ela não foi buscar os médicos. Ela buscou o Senhor para saber se o Senhor queria ou não queria abrir a madre dela para que ela pudesse ter filhos. Mas os crentes de hoje não. Os crentes de hoje, crente que é crente é safado, é rebelde. Eles vão para frente da medicina, gastam milhares de reais e de dólares, de euros, de ienes. Para o quê? Para engravidar. Por que não pede a Deus que para abrir a madre, hein? Não pede. Porque crente que é crente, crente que se preza, ele é ateu verdadeiro. É o crente ateu, ele é ateu até dá uma dor no coração. Ele é mais ateu do que todos os ateus como Richard Dawkins. Ele é mais ateu do que o Christopher Hitchens. Ele é mais ateu do que todos os ateus que você conheça por aí. Porque ele não obedece, ele não acredita nesse livro dele. Entende? Aí eles dizem que a mão de Deus pune. São eles que dizem que a mão de Deus pune, não é verdade isso? Aí você vê, cara. Os caras estão dizendo que a mão de Deus pune, que a mão de Deus pesa, mas eles não acreditam, porque são eles os piores adúlteros, os piores fornicadores, os piores fraudadores, corruptos, sonegadores, ladrões, estelionatários, assassinos, pedófilos, são eles. Esses atores que você vê aí em cima do púlpito, palitozinho, gravatinha, esses caras, meu amigo, não vivem de prática não, mas vivem apenas de hipóteses, de ficções, de discursos vãos e discursos vazios. Eles ganham rios de dinheiro apenas contando história para um público infantilizado, um público pobre, um público crente, temente, esperançoso e ambicioso também. Eles dependem, Brasil, 100% desse trabalho de contar história. Porque Abraão deu seu tudo, Sansão fez isso, Jacó e Moisés fizeram assado, Jesus e Pedro agiram assim, Enoque andou com Deus, Noé fez aquilo. E assim eles ganham o tempo, o suor, as lágrimas, o sangue e o dinheiro desse povo pobre, infantilizado, crente, temente, esperançoso e ambicioso. É assim que eles ganham o dinheiro deles. Veja, o povo crente olha para esses líderes, para essas lideranças e sentem a mesma emoção que sentem quando olham para um desses super-heróis ou para um ator de teatro, de cinema, novela e televisão, Brasil. Esses homens e mulheres aí, homens e mulheres com voz de trovão, jeito de pregadores ungidos, profetas do Senhor, boca de Deus, na realidade estão apenas atuando em cima de púlpitos e tribunas com um microfone na mão, apenas atuação, Brasil. Então faz assim, cara, faz o seguinte, quando estiver sentadinho no teu lugar aqui na reunião, lá olhando aquele cara pregando, olha para esse cara. Olha para essa mulher cantando, para esse homem cantando, pregando a palavra de Deus. Lembre-se apenas de uma coisa, cara. Essas pessoas estão apenas atuando
atuando. Tudo não passa de uma obra de dramaturgia. Apenas isso, aquilo é um teatro. Ô, Brasil, por favor, Brasil, você cresça, por gentileza, cara. Você vê esses caras, esses pregadores aí, eles vibram com o microfone na mão, eles suam a camisa, eles gritam, choram, caem no poder, eles se rebolam no chão, fazem caras, bocas, gestos, eles pulam, entregam profetadas, mas tudo isso não passa de simulação, de arte da pregação oratória. Apenas isso, apenas uma retórica. Mas você quer saber quem são esses caras? Esses homens, essas mulheres de Deus? Muitos deles, quando saem do personagem, aí eles vão para os motéis, prostíbulos, cassinos, vão cheirar cocaína, fumar maconha, se drogar, vão beber, pegar travestis até, zoar, pegar mulheres e homens casados, trepam em cima do púlpito, dentro do carro, com a secretária dentro da igreja. Meu povo, esse pessoal não presta. Vai por mim no que eu tô te falando. Esse povo não acredita em uma vírgula, um tio, um jota da Bíblia. Eles conhecem a Bíblia de canto a canto porque é a profissão deles. Eles ganham dinheiro em cima disso daqui. Eles sabem que aquela historinha de Ananias e Safira, aquela historinha das pragas do Egito, de Sodoma e Gomorra e das grandes punições de Deus são apenas historinhas para pessoas infantilizadas e carentes, Brasil. Mas eles não podem dizer isso para você. Esses homens e mulheres, Brasil, que você vê por aí, não são nada do que eles dizem. Nada do que você vê nos DVDs, nas plataformas de streaming, aquela voz, aquele vozeirão, nada disso, cara, nada. Mas eles precisam o quê? Eles precisam entrar no personagem. Aí eles precisam da gravata apertadinha, bonitinha, aí eles precisam do paletó, ela precisa da saia, do look da pregadora, do pregador, né? Precisa das vestes de Sião, do óleo na testa, do cabelo de rabo de cavalo, do coque, precisa da autoridade, do grito, da postura, da eloquência e dessas historinhas para enganar otários iguais a você. Porque é o seguinte, Brasil, sem essas historinhas aqui, os pregadores não ganham dinheiro e os cantores também não ganham dinheiro. Eles cantam historinhas, eles pregam historinha, porque sem essas historinhas não existe cachê. Não existe ingresso, pagamento, salário, não existe nada dessas coisas. A grande arte deles e delas é fazer o povo acreditar em algo que nem mesmo eles acreditam. Essa é a arte. Eles são apenas e unicamente contadores de história e nada mais. Então você se liga, cara. Essas pessoas que você vê aí entregando revelação não falam com Deus. Eles não falam com Deus algum, eles não têm fé nenhuma em nada, não existe poder algum em nenhum deles do átomo, a galáxia. Ele já fechou a cova. Eu vi um canhão apontando para você, isso é uma arma do diabo que o senhor está destruindo. Já fechou a cova muitas vezes e preservou a alma de vocês dessa praga que anda na terra, a Covid. Para vocês conhecerem mais de perto as coisas de Deus no mistério do céu, viu? Ele está tocando agora em você e está lhe dando a arma do céu contra as armaduras de Satã, contra as macumbas que ele tem lançado contra ti, para tu não fazer o que Deus quer que tu faça. Mas a partir de hoje tu vai fazer o que Deus quer que tu faça. Não existe, são apenas atores, Brasil. Você precisa apenas entender o seguinte, cara. Assim como a pá é o instrumento do pedreiro, assim como o bisturi é a peça do cirurgião, a agulha é o instrumento da costureira, a panela, por exemplo, serve para a cozinheira. A Bíblia aqui é simplesmente o instrumento de trabalho do padre, do pastor, do espírita e desses demais religiosos de Araque por aí, Brasil. Essas pessoas que você vê em cima do púlpito, eles dependem altamente, cara, do teu dinheiro. E para isso eles precisam do engano, eles dependem do engano. Para garantir o quê? Para garantir o pão de cada dia na mesa deles e dos filhos deles. Eles vivem como mágicos, eles fazem truques, eles fazem arte de ilusão para ganhar o quê? Dinheiro, Brasil. Eles são simplesmente meros atores, atrizes. E para isso eles precisam criar.
Eles precisam interpretar, representar uma ação dramática, mas são atores. Mas para que esses pregadores e cantores evangélicos ou católicos, eles possam ganhar o cachê, possam ganhar o dinheiro deles, eles precisam saber fazer arte. Eles precisam ser dramáticos. Eles precisam ser persuasivos, Brasil. Trabalhar com improvisações. Eles precisam se utilizar de recursos vocais, inclusive corporais, recursos emocionais, com o objetivo de enganar você que está aí do outro lado da telinha. E aquelas outras pessoas que não têm o menor senso comum, que não têm o menor senso de discernimento, senso crítico. Então, a inteligência que eu gostaria que você tivesse, que você acertasse o alvo, é que você pelo menos conseguisse não confundir o ator com o personagem. Por que eu te falo essas coisas? Para você não confundir o ator com o personagem. É uma coisa muito importante você não fazer isso. Porque o personagem, você sabe que é unicamente uma ficção. É aquele homem que, por exemplo, sobe nos prédios com a teia de aranha. É aquele que coloca a capa e voa. É o Homem de Ferro, é a Mulher Maravilha, é o Senhor dos Trovões, é o Mestre dos Magos, é o Senhor dos Raios, é a Senhora Tempestade, é aquele que anda sobre as águas e repreende o mar. Esse é o personagem. É o homem que repreende o vento e as tempestades com a sua poderosa voz. É o Flash, é a Trindade Fantástica do céu, é o Quarteto Fantástico da terra, é o Homem de Aço, é o próprio Hulk, é Sansão. Isso tudo é personagem, Brasil. Todos eles são personagens. Então, essas criaturas são única e exclusivamente da ficção, pertencem à ficção. É por isso que você não vê esses personagens em nenhum plano, em nenhum lugar do mundo real. É por este motivo, Brasil, que você vê que os deuses e os super-heróis dos quadrinhos, eles não podem ouvir. Já percebeu isso? Eles não podem ouvir, eles não podem agir, eles não podem funcionar, operar, praticar, realizar, nem tampouco produzir alguma coisa para alguém que acredite de todo o coração neles. Você não pode chamar o Batman na hora do perigo, nem tampouco pode chamar Jesus ou chamar Thor, porque todos esses são personagens, não são figuras reais, dentro de um mundo existente, real e sensorial, Brasil. Então, se os seres humanos desaparecerem, automaticamente os deuses, todos eles, de todas as religiões, desaparecerão, assim como todos os super-heróis das histórias em quadrinhos. É por isso que é importante, cara, você saber diferenciar o que é um ser humano normal, real, existente no mundo físico e pessoal, para um personagem. Jesus e Thor são personagens. Jesus e, por exemplo, Alá são personagens. Jesus e os orixás são personagens. Jesus e todos os deuses de todas as religiões são personagens. Jesus e o Homem de Ferro são personagens. Pois bem, Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero de todo meu coração que você tenha gostado desse esforço nosso no dia de hoje. Espero de todo meu coração que você tenha gostado. Sempre eu trago uma reflexão nas minhas conclusões. E o que eu digo para você é o seguinte, cara. Esses atores e atrizes que eu tô falando para você aqui neste vídeo são esses líderes religiosos que estão aí em cima dos púlpitos falando sobre uma função que eles não exercem. Eles estão falando sobre uma vida que eles não vivem. Eles estão falando de um mundo que nem mesmo eles querem ir e nem tampouco conhecem nada sobre esse mundo. Tudo é apenas um teatro, Brasil. Então, para que a gente possa finalizar esta etapa de hoje, eu digo para você assim, cara, o teatro é apenas o templo. E qual é o espetáculo? O espetáculo é a pregação. A música, o jogral, a coreografia, tudo isso faz parte do espetáculo. Os espectadores desse espetáculo são os ouvintes, os fiéis e aqueles que acreditam nessas encenações. Espero muito que você, através desse vídeo, fique cada vez mais maduro e consciente sobre sua responsabilidade social, cara. Sobre a sua responsabilidade de manter a sua vida íntegra, emocionalmente falando. Que você seja crítico desse sistema que está querendo chupar os teus ossos, comer o teu tutano, cara. Você não vale nada para eles.
Eles são religiosos, eles são profissionais da fé. Eles não vivem o que aqui está escrito. Bom, eu desejo a você um fortíssimo abraço, Brasil. Muito obrigado pela sua preferência. Agradeço mesmo de todo o meu coração por você vir aqui de todas as partes do Brasil e do mundo, tanto do norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Você que vem fora do Brasil, muito obrigado mesmo pela sua presença. Se você quiser, somente se você quiser, se você achar importante o nosso trabalho, Jason, eu acho, cara, muito importante o seu trabalho. Não fica com palavras, nos ajuda, porque não é fácil você colocar vídeo nesta plataforma e você viver dela. Não é fácil. Mas se você gosta do meu trabalho e acha importante, então, por favor, nos auxilia. Forte abraço e eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Bom, se você assistiu até aqui, já percebeu que a máscara não só caiu, ela se espatifou no chão da realidade. O que o Jason Ferrer traz nesse conteúdo é um choque de lucidez para quem ainda está mergulhado nessa fantasia infantilizada de que líderes religiosos possuem algum canal direto com o tal divino. Vamos ser sinceros e usar a lógica que esses caras tanto detestam. Como é que alguém tem a cara de pau de pregar sobre cura divina em um teatro, que eles chamam de igreja, mas corre para o hospital mais caro de São Paulo assim que sente uma dor de cabeça? É uma contradição tão gritante que chega a ser ofensiva para a inteligência humana. O pastor, o padre, o vidente, dizem que confiam em anjos protetores, mas não abrem mão de carro blindado, cerca elétrica e segurança armada. Ué, cadê o exército de Deus que eles tanto cantam? Parece que o seguro da seguradora vale muito mais do que o seguro do céu, na hora que a bala come solta. A análise técnica desse teatro é fascinante do ponto de vista da manipulação. O Jason foi certeiro ao dizer que a Bíblia é apenas um instrumento de trabalho, como a pá é para o pedreiro ou o bisturi para o médico. Esses líderes são atores que decoram um script, ajustam o nó da gravata, fazem aquela voz de trovão e entregam o que o público carente e desesperançado quer ouvir. Eles vendem a ilusão de que conhecem um mundo espiritual maravilhoso, mas note bem, nenhum deles quer morrer para ir para lá. Eles pregam o desapego financeiro enquanto pedem o seu Pix, o seu suor e o seu sangue para manterem jatinhos e mansões. É um modelo de negócio perfeito onde o produto é invisível. A entrega é para depois da morte e o lucro é imediato e isento de impostos. E o que dizer da desonestidade intelectual de usar casos de sofrimento real, como o da jovem Júlia e da jornalista Susana Naspolini, para evidenciar o silêncio de Deus? Enquanto milhares de pessoas de boa fé clamavam, rezavam e faziam correntes de oração, o que aconteceu? O silêncio absoluto. A biologia seguiu seu curso. As células cancerígenas, que se existisse um criador, teriam sido desenhadas por ele. Fizeram o seu papel de destruição. É cruel ver líderes religiosos dizendo que foi a vontade de Deus ou que faltou fé, sendo que eles mesmos, quando ficam doentes, não confiam na própria oração e buscam os melhores médicos que a ciência, aquela que eles muitas vezes demonizam, pode oferecer. No fundo, eles são os maiores ateus que existem, porque não acreditam em uma vírgula do que pregam. Se acreditassem, viveriam como Jó e não como CEOs de multinacionais da fé. Eles sabem que o personagem Jesus e o personagem super-herói habitam a mesma prateleira da ficção e que se a humanidade desaparecer, todos esses deuses somem junto com ela. É tudo uma questão de manter o espetáculo vivo para garantir o cachê no final do mês. O ponto principal aqui é que você está sendo usado como plateia pagante de um show que não tem pé nem cabeça. Esses profissionais da fé não vivem o que pregam. Eles apenas interpretam uma ação dramática para garantir o pão na mesa deles, muitas vezes tirando o pão da sua. A religião é um sistema desenhado para chupar o tutano de quem não tem senso crítico. Então faz um favor para si mesmo. Começa a olhar para esses púlpitos como palcos e para esses pregadores como funcionários de uma indústria que vende esperança falsa em troca de dinheiro real. Acorda para a vida.
Porque o mundo real não tem roteiro ensaiado, nem milagre por encomenda. Se você gostou dessa análise e quer continuar despertando dessa matrix religiosa, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você acha dessa hipocrisia de pregar cura e correr pro hospital. O debate nos comentários é o que faz a gente evoluir. Valeu demais! Também não custa nada. E a gente se vê no próximo vídeo com mais doses de realidade. Fui!